lealdade em padrão. Conversa de primeira, Justiça e Cidadania, com Walter Fanganiello Mairovich. E é claro que este hino e esta informação entraram no Jornal da CBN, na abertura aqui da segunda hora, em homenagem aos palmeirenses campeões brasileiros, e aqui muito bem representados por Cássia Godoy e Walter Fanganiello Mairovich. Bom dia. Bom dia, Milton, nessa esmeraldina manhã. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes da CBN. Saudações alviverdes. E abraço ao Pascoal. Tá todo feliz aqui. Só tem palmeirense aqui. Meu Deus. Só. O Milton, Fale. Ontem foram lembrados os 100 anos de morte do grande escritor pré-modernista, o Lima Barreto. Ele produziu um dos maiores clássicos da literatura nacional, intitulado, aspas, Triste Fim de Policarpo Quaresma. O major Policarpo Quaresma teve triste fim ao apoiar a causa errada. Queria uma ditadura para o país. Agora, o capitão Jair Bolsonaro está alcançando um triste fim, como Policarpo Quaresma, o protagonista do livro. Quaresma, Bolsonaro, quis negar a política, se apresentar antissistema e acabou abraçado ao Centrão, comprado o Centrão com verbas de emendas secretas. Durante seu mandato, Bolsonaro tentou trocar a democracia pela autocracia, tripudiou com o Estado de Direito, quis desmoralizar e subordinar o Supremo e o Tribunal Superior Eleitoral. Buscou armar a população e, enquanto o mundo se preocupava com o clima e a preservação das florestas, o capitão presidente não cuidava da Amazônia. Fosse Lima Barreto vivo, teria material de sobra para escrever sobre o triste fim de Jair Bolsonaro. Mas isso, Milton, incumbirá a história contar. Uma história que já envolve, né, Mairovich, a tentativa de fugir da responsabilidade em protestos ilegais. Cássia, o discurso do Bolsonaro, depois da perda da reeleição, teve como foco principal o fugir da responsabilização criminal. E ontem à noite fez a mesma coisa. Ou melhor, quer pular fora da coautoria de graves crimes perpetrados pelos caminhoneiros bolsonaristas. Esses caminhoneiros bolsonaristas, ao colocar em prática plano adrede preparado de fechar estradas e acessos a elas, tinham por meta provocar uma intervenção militar e impedir a diplomação do presidente eleito democraticamente. Essa conduta, Cássia, dos caminhoneiros bolsonaristas, à luz do Código Penal, atenção, à luz do Código Penal, tipifica crime contra o Estado Democrático de Direito. E vou lembrar, Cássia, que a Lei de Segurança Nacional foi revogada em setembro de 2021, ano passado. No seu lugar, colocou-se no Código Penal um capítulo novo sobre os crimes contra o Estado Democrático de Direito. Segundo a lei criminal, a conduta dos caminhoneiros bolsonaristas enseja, atenção, prisão em flagrante e apreensões de caminhões. E atenção, as apreensões, por quê? Porque os caminhões são utilizados como instrumentos para a prática dos crimes. E no final do devido processo legal, em caso de condenação, uma eventual sentença condenatória
vai declarar a pena de perdimento desses caminhões em favor da União. O cometimento de crimes está bem tipificado. Sim, muito bem tipificado. A conduta dos caminhoneiros está tipificada em artigo que pune, aspas, a abolição violenta do Estado Democrático. Assim está escrito na lei, Milton. As penas são de 4 a 8 anos de reclusão e tem mais o acréscimo por se tratar de crime continuado. Bolsonaro, no discurso de anteontem e no de ontem, e ao reprovar os atos dos caminhoneiros bolsonaristas, procurou claramente escapar de ser coautor de crime contra o Estado de Direito. Percebeu que o movimento subversivo não iria se consolidar e que, apesar da ajuda do comando da Polícia Rodoviária Federal, não teria motivação para, com base na Constituição, ele, Bolsonaro, requisitar as Forças Armadas para a manutenção da lei e da ordem. Bolsonaro deixou os caminhoneiros ficarem, como se diz no popular, com a brocha na mão. E ainda foram esses antidemocráticos da boleia úteis para Bolsonaro dizer de que o inconformismo era justo em razão do sistema eleitoral. Em outras palavras, ele atacou com a mão do gato a justiça eleitoral, revelando inconformismo com o resultado apurado. Agora, do ponto de vista jurídico, Maierovitch, o presidente Jair Bolsonaro, no ano que vem, vai estar numa situação muito diferente da situação que ele tem hoje, né? Sim, Cássia, o Bolsonaro sabe que a partir de 1º de janeiro não terá mais o foro privilegiado, não terá mais também o manto protetor do Augusto Aras e o Ministério Público de primeiro grau, que é independente e tem a missão constitucional de defender a Constituição e a sociedade, como se diz no popular, vai cair de pau. Vai examinar com o rigor necessário todas as condutas de Bolsonaro. Aliás, será uma maneira de o Ministério Público recuperar o prestígio junto aos cidadãos brasileiros. Prestígio que foi abalado em face da atuação do filo bolsonarista Augusto Aras. Aliás, a ver até quando o procurador-geral seguirá com seu comportamento em relação às atitudes do presidente Jair Bolsonaro. Até porque Bolsonaro, pelo que se percebe, está ficando cada vez mais isolado politicamente. Sim, Milton, e esse procurador, o Aras, dá já para observar, e até o Ministério Público, por procuradores e promotores, está reclamando, o Aras está em silêncio sepulcral. E dizem as más línguas que voltou a se aproximar dos líderes petistas da Bahia, à frente Jacques Wagner, para se manter como Procurador-Geral da República. Mas Milton, o historiador britânico Arnold Taibbi, morto em 1975, disse na sua consagrada obra intitulada Um Estudo de História, são só de 12 volumes. Ele disse que a história, numa perspectiva aérea, é um círculo e, portanto, ela se repete. Bolsonaro, como golpista fracassado, irá, nos últimos meses de mandato, são 2 meses que lhe restam, virar um fantasma no Alvorada. E o vice, Mourão, que foi sempre desprezado por Bolsonaro, já mostrou apetite para abocanhar o apoio da direita, atenção, da direita não radical. Com Bolsonaro ficará, portanto, a direita radical, que, como mostra a história, é antidemocrática, populista e predatória das conquistas civilizatórias. Num pano rápido, Cássia e Milton. E voltando a lembrar Lima Barreto e o seu major Policarpo Quaresma, teremos
aspas, o triste fim de Jair Bolsonaro. Muito obrigado, Walter Fanganiello Mairovich. Um bom dia e parabéns mais uma vez pelo título. Abraços. Tchau. Abraços.